Então nós lembramos rapidamente, porque são temas difíceis, densos, que demandaria muito tempo para a gente entrar neles. Mas rapidamente nós lembramos que ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, em hipótese alguma, né? Como o padre bem colocou, não acredita nada fora da matéria. Para ele não tem vida ou não tem inteligência, nada disso fora da matéria. Nós falamos do teísta, que é uma espécie, é uma pessoa que até acredita, em certa forma, numa força superior, ou ora em uma energia, algo assim, mas não necessariamente professa uma fé com credo, doutrina, etc. Esse é o teísta. Nós falamos também de um conceito chamado gnose, que veio do grego. Gnose significa conhecimento, e tem o gnóstico e o agnóstico. O gnóstico é aquela pessoa que vai confundir um pouco o seu conceito religioso e, para resumir a questão aqui, como o padre já disse no bloco anterior, é um panteísta, né? Panteísmo, acredita que tudo é Deus. Tá correto até aí, padre Ivan? Que você também é algo divino. Até a pessoa é algo divino. É algo divino. Né? Que todas as coisas não é que são criadas por Deus, mas são partículas de Deus, vamos dizer assim. São partículas de Deus. Anos-luz de distância da nossa crença cristã, hein? Isso está bem claro. São heresias, né, Eric? Heresia, exatamente. Aliás, na história da igreja já houve, dentro da igreja, já houve gente que passou por esses conceitos assim, e a igreja foi lá e condenou como heresia, isso está claro. E o último conceito que a gente trabalhou é o agnóstico, que não necessariamente é a mesma coisa que ateu. Por que mesmo que não é necessariamente uma coisa que ateu, o agnóstico? Porque o agnóstico, ele não nega a existência de Deus, mas ele não acredita na possibilidade de se chegar a ela. É como se o conhecimento que a pessoa humana tem não tem condições de se chegar até Deus. Até Deus, a existência de Deus. E só mais um reforço aqui, Eric, enfim, é que a grande falha do gnóstico, o grande erro do gnosticismo, é que ele acredita que toda a perfeição, todo aprimoramento está no esforço pessoal do autoconhecimento e do desenvolvimento daquilo que divino há dentro de si. E nesse caso, quase, segundo os gnósticos, quase que somente alguns iluminados chegam lá. Ah, não há dúvida. Aí dá pano para manga, né? Nós iríamos longe. Quer dizer que todo mundo não pode ter acesso a esse conhecimento. Todas as seitas esotéricas, todas as seitas ocultas de iniciação são gnósticas. São gnósticas. Bom, eu acho que foi uma pitada. Quem sabe, hein, Padre Wander, numa outra hora a gente aprofunda esses temas. Programa só sobre isso. Só sobre isso, porque hoje a gente quer discutir esse conceito de Estado laico e liberdade religiosa, mas por que começamos isso? Para dizer o seguinte, e já estou estendendo aqui a pergunta ao Padre Wander, todas essas pessoas, esses tipos de pessoas e outras tradições religiosas, sejam elas monoteístas, politeístas ou tantas outras, podem viver no mesmo país, como é o caso, por exemplo, do Brasil, isso é claro. Todo tipo de gente que a gente falou aqui, a gente encontra no Brasil. Mas a gente ouve na mídia quase que martelando sempre, Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico, Brasil é um Estado laico. Como é que fica tantas expressões religiosas, tantos conceitos de Deus e um Estado laico? Explica pra gente no começo o que é um Estado laico e como é que fica esse monte de crenças, esse monte de expressão religiosa dentro do Estado laico. Como funciona tudo isso? Ok. Eric, primeiro, para simplificar, Estado laico significa que ele não tem nenhuma religião oficial. Assim fica simples. O Estado laico é aquele que não tem nenhuma religião oficial. Mas na contrapartida, o Estado ele está para o quê? O Estado está para tutelar a sociedade e promover o bem comum. Tutelar no sentido de garantir a sua subsistência, o seu desenvolvimento, e que todos os cidadãos que fazem parte da sociedade sobre a qual ele tutela, a qual ele governa, tem realmente, vamos dizer, toda a sua dignidade salvaguardada. Aqui nós falamos diretamente da dignidade da pessoa humana. O fato do Estado ser laico não é laicista, ok? Qual é a diferença? A diferença essencial é que o Estado laico não tem nenhuma religião. O laicismo é aquele que, por ativismo, por ideologia, ele quer negar, Eric, a liberdade que toda e qualquer pessoa tem de crer e de cultuar. Mas isso, em poucas palavras, o senhor falou alguns conceitos claros, mas que está bem confuso aí no dia a dia. Então significa que um Estado laico
Não necessariamente esse Estado precisa perseguir as expressões Mas religiosas? nunca, o Estado laico, ao pé da letra, ele é um Estado extremamente situado na sua posição, que promoverá o bem comum dos cidadãos, que manterá a ordem e vamos dizer assim, a coesão da sociedade, mas que não arbitrará sob hipótese alguma no que diz respeito à consciência de cada cidadão individualmente. A consciência é inviolável. O Estado jamais poderá dizer, no âmbito que não lhe compete, a qualquer pessoa que o seja, você pode ou não crer nisso ou naquilo. Isso é uma competência que não lhe é atribuída. Nem para dizer no que acreditar, e muito menos no que não acreditar. No que não acreditar, sob hipótese alguma. Porque isso faz parte da tradição de cada cultura, de cada família, da herança que se traz e é transmitida, sendo sincero ou não. O único momento em que o Estado tem o direito e tem o dever de intervir é se o nível de crença que se tem começa a perturbar a ordem social. Entendi. Isso sim. Para dar um exemplo, a gente já viu na história algumas seitas que acabam promovendo o suicídio coletivo. Sem dúvida. Aí o Estado deve intervir, é isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A partir do momento que a crença que é praticada, ela toca diretamente na liberdade dos outros, no sentido de solapar, de usurpar, literalmente, Eric, de acabar destruindo a liberdade, a vida alheia, aí o Estado tem que intervir. Ou cometendo crime, por exemplo, que oferecer uma vida para uma entidade qualquer, vai matar uma pessoa, aí não vai entrar isso é crime. Na questão da bruxaria, aí é o grave do grave, ok? Certo. Mas vamos salvaguardar aqui de novo. O Estado ele tem que tutelar o bem comum em sociedade, as relações sociais, de tal maneira que todos possam gozar de um nível de liberdade e de direitos e de deveres, ok? A partir daí, tutelando, salvaguardando este nível de realidades, no que tange às crenças e convicções pessoais de cada um, o Estado não tem o direito de arbitrar. Até porque, no que diz respeito à crença, no que diz respeito a essa realidade do homem que anela, que suspira por algo que lhe transcenda, isso é de lei natural, faz parte da própria constituição do homem. O homem é um ser, isso aqui você pega em inúmeros casos, Eric, o homem é um ser irrefreavelmente em busca. Mesmo dentro da ciência considerada, a ciência não é, mas mesmo dentro daqueles casos dos cientistas que se diziam ateus, no fundo, através da própria ciência, eles estavam em busca do sentido da sua própria vida. O que o Estado não pode, e de maneira alguma ele tem o direito, é de interferir na consciência das pessoas. O senhor começou toda essa fala de uma maneira muito simples, que eu achei bem interessante. O senhor resumiu ali. Estado laico... Ele não tem uma religião. Quer dizer que o Estado não professa uma religião oficial. Oficial. Não pode. Não professando uma religião oficial, ele não indica ou obriga que os moradores liberdade daquela nação... Liberdade de crença e de culto a todos os cidadãos que dele fazem parte. Já que ele não indica nem no que acreditar, e muito menos do que não acreditar, existe liberdade religiosa. Mas isso eu tenho... Isso é garantido pela Carta Magna, pela nossa Constituição Federal. Ô, Padre Wander, mas eu tenho a impressão que aí mora... A gente está no coração da confusão. Porque, geralmente, quando a gente vê no dia a dia, isso é muito comum, né, ainda mais na nossa era aqui de redes sociais, alguém professa lá publicamente uma fé, vamos dizer, seja na rede social ou fora dela. Alguém vai dizer assim, olha, mas você não pode publicar ou professar sua fé pública, porque a gente está no Estado laico. Um Estado laico, a pessoa é proibida de professar publicamente a sua fé? Nunca. Não pode. Única e exclusivamente... Eric, a sua crença. Vamos trocar a palavra fé por crença? Vamos. Né? Única e exclusivamente, se a crença que tal pessoa professa, se ela traz transtorno e distúrbio à sociedade. Se ela solapa, então, a liberdade, aqui a dignidade e a vida alheia. Aí o Estado tem o dever de de intervir imediatamente de forma contundente. Ok? A partir do momento que a minha crença coloca em risco a liberdade, a dignidade, a vida alheia, automaticamente aí já não entra mais
nem na questão da consciência, da liberdade pessoal, mas entra na questão do bem comum. Se a minha crença, ela transtorna, ela traz distúrbio, ela coloca em risco a vida alheia, aí já mostra o seu aspecto mórbido. Entendi. Aqui é um primeiro dado. É que se nós entramos nesse campo, nós vamos combinar de fazer um programa só sobre isso, mas nós vamos esbarrar naquilo. A verdade é a verdade, tá claro? Certo. Ok? Me mostre, eu já vou para um aspecto muito prático, me mostre na nossa história um único momento em que a presença da fé católica trouxe algum tipo de prejuízo, transtorno ou malefício para a sociedade onde ela esteve. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Onde a fé católica esteve presente, duas coisas que ela sempre, sempre salvaguardou, Eric: a liberdade alheia, ok? E o bem comum.